Como você já deve estar sabendo, nós vamos falar sobre família. E provavelmente, claro, nós vamos falar sobre a sua família. Nós não fizemos uma pesquisa sobre ela antes de qualquer coisa. Então, qualquer assunto que nós abordarmos aqui e for parecido com a sua família, é coincidência, é uma coincidência sem coincidência. Porque é claro que nós queremos falar sobre a sua família, ao mesmo tempo não pesquisamos sobre ela. Mas nós imaginamos que a sua família, nós não estamos partindo do princípio que a sua família é normal. Nós estamos partindo do princípio que a sua família é completamente anormal e que qualquer pessoa que fizesse uma verificação rápida das pessoas que vivem com você, que se relacionam com você, ficaria assustado pelas excentricidades que acontecem dentro da sua casa. Dizem que de perto ninguém é normal, nós estamos apostando nisso. E então, essa é aquela série que quem é casado vai poder avaliar um pouco o casamento, quem é filho vai poder avaliar a sua postura como filho, pai, mãe. Quem está para se casar vai ser desafiado a assumir riscos absurdos que envolvem o casamento. Nós estamos dando o nome de Modern Family, baseado numa série famosa que alguns aqui já devem ter visto na TV a cabo, internet. Se você não sabe o que é, a Modern Family é uma série sobre família que tem todos os ingredientes de uma família não normal. Não é aquela família papai, mamãe, filhinhos, sentados em volta da mesa, tranquilos. Não, a Modern Family é o retrato da família do nosso tempo, na pós-modernidade. A família, a Modern Family, é aquela família que juntou um monte de gente de vários lugares, muitas vezes de outras famílias, de outros casamentos. Então é aquela família que tem vários filhos, um filho é do cara, o outro filho é da moça, e aí você tem que ficar olhando, pensando, esse é filho de quem? Tá entendendo mais ou menos como é? Também a Modern Family é aquela família que você olha e você vê papai, mamãe, mamãe. Aquela coisa que nós, naturalmente, vamos ter que lidar, quer nós queiramos, quer não queiramos. Veja, nós não estamos dizendo que esse protótipo familiar é o correto. Porque várias vezes nós vamos abordar o que a Bíblia diz sobre o princípio de Deus para as famílias. Só que nós não podemos negar que, no mundo que nós vivemos uma época de famílias modernas, ou famílias moderninhas. Talvez você tenha vários outros exemplos de famílias fora dos padrões que são estabelecidos até mesmo pela igreja durante séculos e séculos. Quando eu falo sobre família padrão, eu sempre vou estar me referindo a papai, mamãe e filhinhos. Ok? Que aquela família padrão é a família dos sonhos de propaganda de margarina. Aquela é a família padrão, todo mundo é feliz, as pessoas acordam sorrindo, cantando louvores, o cachorro late de maneira agradável. Aquilo é a família padrão, ideal. A família real é a sua. Por isso, antes de tudo, o que a gente precisa determinar bem, antes de entrar nessa série, para evitar problemas, dificuldades, gente xingando a gente sem necessidade. Porque se você quer xingar a gente, xingue com argumentos. Então, antes de xingar, ouça toda a mensagem, depois pode xingar a gente à vontade. Mas há na Bíblia o ideal de família. A família ideal estabelecida por Deus. Quando você olha para Gênesis, você tem o quê? Um homem e uma mulher. Aí Deus diz para eles, cresçam e multipliquem-se, eles geram filhos. Família ideal. E na história da igreja, na história do cristianismo, fala-se muito sobre a família ideal, dizendo para você, olha, você precisa ter uma família segundo os padrões da Bíblia. Não está errado dizer isso.
Não está errado dizer isso. Que você tem que ter uma família de um homem, uma mulher, os filhos que são criados de acordo com a regra da palavra de Deus. Mas, essa família de Gênesis, lá, capítulos seguintes, eles geram filhos e um filho mata o outro. Família real. Tá, eu sei que talvez ninguém da sua família tenha matado alguém da própria família. Talvez quase. Talvez tenha muita vontade. Mas veja que a Bíblia trata do ideal de Deus para a família, mas sempre faz isso partindo do real do ser humano. Por que nós vamos abordar isso nessa série? De repente você chega nessa igreja e você ouve a gente pregar sobre família todo ano. Porque eu não sei se você notou, todo ano nós fazemos uma série sobre família. E aí todo ano nós falamos sobre o ideal de Deus para a família. A família ideal, a família normal, a família padrão. Mas você chegou aqui num segundo casamento. Você chegou aqui e, de repente, os filhos que estão com você nesse segundo, terceiro casamento são filhos do primeiro casamento do seu companheiro. Ou talvez você tenha chegado aqui e o lance de crescer e multiplicar para você virou sonho, não realidade. E aí você ouve o que a Bíblia diz sobre padrão familiar, sobre padrão familiar, sobre padrão familiar, e você pensa, peraí, ótimo que o padrão familiar é esse. Mas eu não tenho mais como voltar ao padrão familiar da Bíblia. Porque o meu primeiro casamento já foi. Porque os filhos do meu casamento atual não são filhos do meu primeiro casamento. A minha família já não tem mais esse padrão bíblico. A pergunta é, o que eu faço então a partir de agora? Porque se nós não tivermos uma orientação bíblica sobre isso, sabe qual é a sensação que nós corremos? A minha família não é família, Deus nunca vai abençoar a minha família, e eu começo a morrer de medo de quanto Deus vai pesar a mão sobre a minha família atual, porque aparentemente ela está fora dos padrões dele. A pergunta que nós temos que fazer é, uma família que chega numa determinada igreja, fora dos padrões estabelecidos pela Bíblia, é uma família que sempre estará debaixo de uma pseudo-maldição de Deus? Ou há algo que Deus pode fazer nessa família e a partir dessa família, da forma como eles chegaram? Porque também sejamos sinceros, é desumana a forma como a igreja cristã, seja ela evangélica ou não, é desumana a forma como a igreja cristã tem tratado divorciados, amigados, unidos, juntados, sei lá o que mais. Que nome a gente... desquitado, né? Um nome mais antigo. Quando tinha desquite. Desquite não tem mais, né? Advogados de desquite não tem mais. Mas eu lembro da época que se falar sobre um desquitado na igreja era pior do que falar sobre um endemoniado. O endemoniado entrava, as pessoas davam um bom dia. O desquitado, ninguém dava a mão. Olá, senhor demônio, entra, fica à vontade. Desquitado. Não, desquitado não. A pessoa virava um ser de quarta categoria. Ora, se você está vivendo as dificuldades de família e você é um divorciado dentro da igreja, estava conversando com uma pessoa que passou por uma separação semana passada e ela disse, olha, é complicado porque o preconceito dentro da igreja com pessoas na minha situação, que são pessoas separadas, é enorme. Porque você nem consegue encontrar um novo amor, porque as pessoas olham para você como alguém que está debaixo do pecado, porque vem de um casamento que não deu certo. Como se a culpa de um casamento não dar certo fosse sempre daquela pessoa que às vezes é vítima do processo todo. Estava conversando com outras pessoas que há uma pressão para que você case, e depois você casa, depois de muita pressão, qual é a pressão seguinte que casais cristãos de famílias normais sofrem? Você tem que ter filho. Você casa e as pessoas começam a olhar para a barriga da esposa incessantemente, dia após dia. E o pior, é muito normal que a pessoa se casa, ela vai para a lua de mel, e o que acontece na lua de mel? Na lua de mel, as pessoas mais engordam do que transam. É um padrão universal de lua de mel.
Então, assim, não importa para onde você foi na lua de mel, de Saltinho a Cancún, as pessoas engordam lá no lua de mel. O que significa dizer que a irmã volta com uma barriguinha um pouco mais saliente. E aí todo mundo já fica naquela, tô notando. Tá notando o quê? Tô notando. Mas aquilo era apenas barriga, ela fica, porque dificilmente ela vai embora, é um demônio que se alojou ali. E passa um mês, você não está grávida, passa 2 meses, você não está grávida, passa 3 meses, você não está grávida, primeiro ano, já vem a avó, começa a fazer pressão, porque na minha época, com a sua idade, eu já tinha 6 filhos, mas por isso que a senhora está assim, por isso que a senhora está um caco. Se tivesse se segurado um pouco, não tinha televisão, a pessoa não fazia. A gente olha para as pessoas de mais idade e fica com uma inveja, essa pessoa só transava. Meu Deus do céu, é a gente aqui sofrendo para manter uma vida sexual minimamente ativa. Minimamente, essa pessoa tinha filho que ela acabava mais. Pressão, pressão, pressão. Aí a igreja começa a fazer pressão, porque a pregação é: filhos são herança do Senhor. E aqueles que não recebem a herança do Senhor só podem estar o quê? Debaixo de alguma maldição, alguma zica tem. E aí o pessoal começa a olhar para um casal, assim, você está casado há quanto tempo? Estamos casados há 5, 6, 7 anos, não tem filhos? Não. Vamos orar, né? Ora para quê? Porque você não sabe se a pessoa... Senhor, abençoa para que eles transem bem, para que eles acertem o processo. Quase que a pessoa, você deve notar isso, os casais sem filhos, quase que a pessoa pergunta para você como é que vocês estão fazendo. Não sei se vocês já passaram isso assim, mas vocês estão assim, como vou dizer, copulando. Se você é um casal sem filhos, você já deve ter passado por isso. Daquela pergunta, mas vocês têm certeza mesmo que vocês estão tendo relação assim? Claro, a gente já fazia isso quando se conheceu. Sim, pensando no mundo, né? Como tá, não casais cristãos. Você tem um filho, aí a expectativa é o quê? Que ele cresça na igreja e ele seja pastor. É o mínimo que se espera do seu filho crescendo na igreja. Que ele seja pastor, que ele ore 3 horas ao dia. E aí você cresce e o seu filho simplesmente pega tudo o que ele conhecia sobre a igreja e vai embora. E aí a pressão sobre você não foi um bom pai. Porque se você fosse um bom pai, seu filho não sairia da igreja. Se você não fosse uma boa mãe, a sua filha iria se inspirar em você e iria estar na igreja. O que faltou para ele foi educação em casa. Pressão, porque a sua família não é normal. É a grande briga entre o ideal que a Bíblia mostra e o real. O que a nossa família é. Claro que antes da gente entrar no texto, eu sou suspeito para falar disso, porque até agora a minha família é muito assim, careta. Eu sou casado com uma mulher há quase 14 anos, namoramos 5 anos, o que significa dizer que nós já estamos juntos há 19 anos. Nós temos 2 filhas, eu sou o pai, ela é a mãe. Quer dizer, vejam como tudo envolve fé. É um ato de fé. Sou pastor, mas deixa eu dizer uma coisa em forma de confissão. Eu não perguntei para a Débora se posso falar isso. Como ela está nos assistindo ali na sala, eu vou torcer para que primeiro ela esteja trocando a Júlia agora. Vou torcer para que a Júlia tenha acabado de fazer um cocô. E segundo, se ela não me autorizar, ela dá um grito para dizer que nos últimos 2 meses, provavelmente por uma série de fatores, eu fui um dos piores pais e maridos que uma mulher poderia ter. É uma confissão pública que eu faço, você pode usar isso da maneira que você quiser, mas nos últimos 2 meses, eu compartilhei isso com algumas pessoas aqui, pedi oração para algumas pessoas, para a diretoria mesmo da igreja, me ouviram falar sobre isso numa reunião,
Eu entrei ultimamente nos 2 meses num período de estresse. Sabe aquele período de estresse que acho que todo homem, pelo menos uma vez ao ano, ele entra? E eu comecei a ficar extremamente estressado, irritado, e aí, como todo homem que se preza, quando eu fico extremamente estressado e irritado, eu vou para o trabalho para tentar descontar no trabalho as angústias do meu estresse, e aí, claro que para manter todas as aparências necessárias ao bom convívio, o único lugar possível onde as pessoas já sabem quem eu sou e eu podia descarregar todas as minhas frustrações carregadas, porque eu não estava descarregando essas frustrações em Deus, foi onde? Nas minhas 3 mulheres. Então eu me tornei nos últimos 2 meses um pai ausente. Eu compartilhei um pouco sobre isso na reunião de casais ontem, com uma dificuldade enorme para me desconectar, porque quando eu estava conectado na internet eu poderia desconectar da minha família e não descarregar muitas das minhas frustrações. Fui um péssimo marido, fui grosso com a minha esposa inúmeras vezes, algumas inclusive antes de pregar. Você deve ter ouvido algumas pregações nos 2 meses que eu fiz depois de uma grosseria em casa. Então eu quero dizer para você que sim, eu tenho uma família dentro de padrões, mas eu recomendo a você que antes de encarar qualquer família como padrão, que você converse com o marido e com a esposa. Ontem, depois da reunião de casais, eu e a Débora estávamos conversando que o mês de maio foi muito melhor que o mês de abril, e a gente está na esperança que o mês de junho seja melhor que o mês de maio. Porque, pelo milagre de Deus, ele fez com que a gente tomasse consciência disso, sentasse para conversar seriamente, e esse burro que vos fala tivesse que se arrepender de muitos pecados, como pai e como marido. Então, mais uma vez, de perto, ninguém é normal. Não ouça essa mensagem quando a gente fala sobre famílias modernas pensando assim, esse assunto não é para mim. Porque a minha família é uma família muito normal. Não é. Não é. Tenho certeza que não é. Porque nenhuma família onde haja pelo menos um pecado é uma família ideal segundo o padrão bíblico. Por isso nós estamos diante de todas as famílias que não são ideais, mas são reais. E é necessário saber como é que Deus trata isso. Nós vamos falar hoje sobre recomeços e tentativas. Nós falhamos, erramos. Alguns casamentos aqui simplesmente deram errado. Alguns filhos simplesmente não vingaram como aparentemente deveriam. O que a gente faz a partir disso? A gente vai tratar de um texto de Josué. Josué é o 6º livro da Bíblia. E nós vamos olhar uma parte de Josué, que é o final do livro, capítulo 24. Nós vamos olhar para ele. Em Josué 24, o Josué, que é o líder do povo, lembram o filme Os 10 Mandamentos? Quem que assistiu Os 10 Mandamentos? A história de Moisés, o povo atravessando o Mar Vermelho, aquela coisa toda. Os mais antigos aqui lembram de Charlton Heston fazendo o papel de Moisés. É um filme bem antigo, como vocês podem notar. E aí, Josué é o cara que sucedeu Moisés. Moisés bateu com as 10, Josué assumiu a liderança do povo de Israel, que tinha saído da escravidão do Egito, e agora estava chegando na Terra Prometida. O texto que nós vamos ler é quando Josué fala para o povo, peraí, senta todo mundo aqui, que eu quero falar algumas coisas para vocês, importantes, antes da gente entrar na Terra Prometida e sermos estabelecidos como povo de Deus e família de Deus nessa terra. Aí então, a Bíblia diz assim, então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. E Josué disse ao povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão, é como se fosse depois de bisavô, o que é bisavô depois para cima? Tataravô, depois tem tetravô, hexavô, sei lá. Terá e Abraão era assim, tetra, super, master, avô dessa galera. Era o patriarca de todo mundo ali. Pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates, ou seja, muito longe daqui, e prestavam culto a outros deuses. Josué está dizendo, os nossos antepassados não tinham nenhum conhecimento de Deus.
o Deus verdadeiro, o Deus que nos guia, o Deus que nos salva. Eles não tinham informação nenhuma de quem era esse Deus. Se você chegasse para os nossos antepassados e falasse o Deus Jeová, eles não sabiam quem era Deus Jeová. Eles não tinham a mínima ideia de quem era. Mas Deus dizendo, eu tirei seu pai Abraão da terra, da além do Eufrates, e o conduzi por toda a Canaã, e lhe dei muitos descendentes. Veja o que Deus está dizendo. Antes, muito antes que os seus ascendentes me conhecessem, o que eu estava fazendo com eles? Eu estava conduzindo a vida deles. Dei-lhe Isaac, e a Isaac dei Jacó e Esaú, que aí já não são os tetras avós, são os tetras avós. E a Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Deus começa a falar da formação da família de cada um deles. E uma novidade que Deus traz para a vida desses caras é que Deus mostra que estava presente na formação da família deles, mesmo quando esta família não conhecia a Deus. O que Deus está dizendo para eles é que todas as famílias ali representadas, e todas as famílias aqui representadas, independente da formação que tenham, independente da forma que assumiram, seja ela influenciada pelo pecado ou não, independente de todas as coisas que aconteceram, mesmo que destruindo alguns relacionamentos anteriores, não importa. O que importa é que, quer nós queiramos ou não, há uma forte influência de Deus na nossa formação familiar. O que Josué está dizendo para o povo é, mesmo antes de você conhecer a Deus, a sua família, da forma como ela se encontra hoje, mesmo quando todas as nossas expectativas não são supridas, é uma família formada pela mão de Deus. Porque nós temos a ideia de que Deus só age naquelas famílias que são famílias padrão. Nós olhamos para aquelas famílias padrão e pensamos assim, eis aí uma família abençoada por Deus. No entanto, uma comunidade cristã está cheia de famílias fora dos padrões estabelecidos, que ainda assim, porque Deus é gracioso, misericordioso e não nos trata, segundo a Bíblia, segundo as nossas transgressões, segundo os nossos pecados, ainda assim são famílias grandemente abençoadas por Ele. O que acontece é que quando nós não temos uma ideia bíblica sobre família, nós começamos a tratar famílias de primeira categoria, famílias de segunda categoria, famílias de terceira categoria, e aí nós vamos inclusive elitizando alguns ministérios na igreja. Você já notou como, por exemplo, eu posso ser pastor? Por quê? Porque eu tenho uma família padrão. Eu sou casado, pai de 2 filhas, e pela graça de Deus eu só fiz essa confissão depois de ordenado, porque imagina eu na reunião do presbitério, que iria me ordenar pastor, eu falando assim, nos últimos 2 meses eu fui grosso com a minha esposa, fui um pai ausente. Talvez eles não me ordenassem, talvez eles olhariam e falavam, então vamos esperar um pouco, porque às vezes, um grande problema da igreja é que ela começa a tratar apenas com seres humanos ideais, ou idealizados, e não reais. A nossa realidade diante de Deus é absurdamente ruim. Nós falamos sobre o pecado. Veja, nós não estamos dizendo que nós apoiamos que seja assim. Nós não estamos dizendo que nós achamos correto que seja assim. Nós não estamos dizendo que é legal que seja assim. Nós estamos dizendo, diante do pecado, simplesmente é assim. A pergunta é, o que Deus vai fazer de nós quando nós nos entregarmos a Ele a partir do momento em que nós estamos? Mas a gente vai chegar para a resposta dessa pergunta daqui a pouco. Veja o que o texto vai continuar dizendo. Então enviei Moisés e Arão, agora está falando de mais próximo, uma história que o povo já conhece, e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados, seus avós, clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre os seus avós e os egípcios. Eu fiz voltar o mar sobre eles, sobre a tropa inimiga, e os encobri.
Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto um longo tempo. É muito, mas é muito normal que na formação da nossa família nós tenhamos passado por lutas absurdas. Deus está dizendo que os egípcios tentaram destruir a formação familiar que Deus estava fazendo no povo dele. E assim como o povo de Israel sofreu no Egito, nossas famílias lutam contra muitos obstáculos dia após dia. Muitas famílias na história da igreja simplesmente não resistiram. Muitas delas, porque inclusive as lutas foram maiores do que a força que nós tínhamos para suportá-las. Até porque simplesmente ninguém se casa com o planejamento de separação. Ninguém tem filhos imaginando que eles vão dar errado na vida. Algumas lutas simplesmente acontecem muito distantes do que nós gostaríamos, com uma força muito maior do que nós podemos suportar. E nenhuma família, por mais padrão que seja, pode julgar a outra família por ela estar fora do padrão. Porque nós não sabemos as lutas que enfrentaram. Mas as coisas ainda pioraram na formação dessa família que Deus está narrando. O texto continua. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Agora ele está falando de um acontecimento muito mais recente. Deus agora está falando de acontecimentos que a maioria do povo aqui se lembra. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, um dos inimigos de Israel, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, ou seja, contra vocês, ele mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou, vez por vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, ferezeus, cananeus, hititas, girgazeus, heveus, jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. E aí ele diz para o povo, não foi a espada de vocês e o arco de vocês que lhes deram a vitória. O que Deus está dizendo para cada família do povo dele é, sabe como é que vocês chegaram até aqui? Por minha causa. Fui eu que guiei vocês. Há famílias que estão ali que perderam pessoas. Há viúvas no povo. Há viúvos no povo. Há órfãos no povo. Há famílias e pessoas completamente disfuncionais nesse povo. E ainda assim, Deus é claro ao dizer para cada um deles, não foi você que trouxe a sua própria vida até aqui. Fui eu. Porque em cada parte da sua caminhada, eu é que fui derrubando os seus inimigos. Aparentemente o povo não tinha a noção de que Deus estava guiando cada passo da jornada deles. Mas principalmente quando não parecia, Deus estava lá. O que Deus está dizendo é, a forma como vocês chegaram até aqui, agora que vocês estão na terra prometida e vão se estabelecer de maneira definitiva como povo de Deus, veja, a forma como vocês chegaram até aqui, para se estabelecer de maneira definitiva como povo de Deus, para viver como povo de Deus, para andar como povo de Deus, para falar como povo de Deus. A forma que vocês chegaram até aqui foi através da minha misericórdia, da minha ação, porque eu guiei vocês até aqui. Vocês não chegaram aqui sem que eu soubesse os caminhos que vocês estavam andando. O que significa dizer que qualquer família aqui estabelecida, na forma como ela está estabelecida agora, foi de alguma forma guiada por Deus. Porque eu creio,
Porque assim a Bíblia diz que não há absolutamente nada que escape do domínio de Deus. Nós cremos, e esse é um dos pilares da nossa crença, que Deus é absolutamente soberano. Ele sabe todas as coisas e tem controle sobre todas as coisas. Todas. A forma como a sua família chegou até aqui e a forma como a sua família está formada não escapa de maneira nenhuma ao domínio, à ação e à orientação de Deus. Claro que há momentos da nossa formação familiar que aos nossos olhos são inexplicáveis e que talvez nós só consigamos compreender quando nós estivermos no céu e Deus mostrar para a gente por que Ele fez. Mas não dá para negar, toda família formada, independente de como ela esteja formada hoje, não escapou do domínio de Deus. Eu não estou dizendo com isso, claro, que fique bem claro, que há uma aprovação total da parte de Deus sobre as nossas famílias. Porque isso não acontece nem sobre famílias padrão e nem sobre famílias anormais. Não há uma aprovação total de Deus, nem sobre família pastoral e nem sobre família de alguém que está pisando na igreja pela primeira vez. Porque Deus, ao olhar para nós, olha sempre através de Cristo Jesus, que é o único perfeito que nos salvou dos nossos pecados e da porcaria que nós fizemos desde Gênesis, quando erramos, até hoje de manhã. Se Deus não olhar para a nossa família através de Cristo Jesus, todas as nossas famílias, assim como todos nós, deveríamos ser consumidos. A única forma de sermos livres da ira de Deus é Cristo Jesus, o que inclui a nossa família. No entanto, Deus diz para esse povo que esse povo é povo dele, que essas famílias são famílias dele. Mas veja o que ele vai dizer agora na continuação do texto. Foi assim, da forma como ele acabou de explicar, derrotando os inimigos, foi assim que eu lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora a história vai começar a mudar. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. E olha o que ele diz para a gente que ele está chamando do povo dele. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Lembram dos tetra, mega, plus, avós, que ele falou no começo? Lembra que Deus começou falando que eles adoravam outros deuses? O que Deus está dizendo agora é o seguinte, gente, tem algumas coisas que os seus ex-avós faziam que vocês ainda fazem. Por exemplo, eles adoravam uns deuses estranhos. E alguns de vocês ainda têm esses deuses guardados no armário do quarto. Então joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. O que Deus está dizendo para o povo é, ok, nós chegamos até aqui, vamos zerar a conta, zerou a conta, e a pergunta é, como é que vocês vão viver a partir de agora? Porque tudo bem, você se depara com a Bíblia, e a Bíblia diz que a família devia ser do jeito X. Mas você chegou diante do Evangelho e a sua família não tem mais condição nenhuma de ser do jeito X. Porque por causa do nosso pecado, do nosso erro, da nossa porcaria toda, ela agora é uma família Y. A pergunta que Deus está fazendo é, ok, agora você é uma família Y. Como família Y, você vai ser fiel a Deus ou não vai ser fiel a Deus? Ok, você está no segundo, terceiro casamento. Beleza. Ninguém vai falar em sã consciência para você matar a sua esposa para voltar para a primeira. Mas você vai ser fiel a Deus agora no seu segundo, terceiro casamento? Você juntou as tralhas. E você chegou aqui de tralha juntada. Esse não é o padrão estabelecido pela Bíblia. Mas como é que você vai viver a partir de agora como alguém que juntou as tralhas? Há alguns deuses guardados em nossos armários que precisam ser jogados fora. O que Deus está estabelecendo com o povo é uma chance de recomeço para que a fidelidade seja assumida como princípio de vida daqui para frente. Que é o mesmo convite que Deus faz para mim e para você hoje.
se nós estamos dispostos a pegar as nossas famílias como elas estão formadas hoje, e a partir desse momento estabelecer com as nossas famílias um padrão de fidelidade às Escrituras Sagradas. De nós podemos chegar para nossa esposa, para o nosso marido, para os nossos filhos e dizer: nossos antepassados fizeram tudo que é errado. E papai e mamãe fizeram errado. Mas a partir de agora, nessa casa, se serve a Deus. A partir de agora, nessa casa, quem manda é o Evangelho. A partir de agora, nessa casa, o senhorio total e irrestrito é de Cristo Jesus e ninguém fora dele. Papai errou, mamãe errou, todo mundo errou, nossa família está fora do padrão estabelecido por Deus, mas a partir de agora nós vamos orar pela misericórdia do Senhor e estabelecer a nossa família para a glória dele. Há pessoas aqui no texto que claramente estão fora dos padrões estabelecidos por Deus. E Deus diz para eles: joguem fora os deuses, costumes e a cultura dos seus antepassados e estabeleçam a partir de agora costumes, vontades de acordo com a minha palavra. Parem de viver de acordo com os erros dos seus antepassados e baseando a vida nos antepassados. Acontece que Deus havia livrado esse pessoal, mas eles ainda estavam presos. Aí Josué diz: se porém, e aí Josué chega numa parte importante para o povo, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, porque pode ser que simplesmente vocês falem assim: eu não. Escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas Josué é contundente quando diz: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aí eu quero parar um pouco. Mulheres, podem colocar um pouco a reflexão no stand-by. Ou melhor, não coloquem no stand-by, coloquem no sinal de alerta, do tipo: eu vou ouvir o que você está falando, porque agora eu vou falar aos Josués que estão aqui. O que significa aos homens que estão aqui? Meus companheiros de masculinidade, vocês precisam decidir. A gente sabe muito bem que esse negócio de mamãe ficar decidindo espiritualidade de casa é convite para que o filho, quando possa fugir, foge. Porque há um padrão bíblico estabelecido na espiritualidade. Quem lidera a espiritualidade da casa é você, homem. E aí? Pergunta que eu quero fazer para você, homem. Como é que está a espiritualidade da sua esposa? Porque Josué foi contundente quando disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu respondo por minha família. Como é que estão seus filhos? Porque uma vez eu ouvi um pastor falando, e algo que tocou muito ao meu coração é: talvez a maior desgraça para um pastor seja pastorear bem uma igreja e no final da vida os filhos dele irem para o inferno. Já imaginaram? E pode ser. Pode ser. Eu acho que a igreja e homem, sua família pode ser completamente disfuncional. Pode ser que você esteja completamente fora de qualquer padrão mínimo estabelecido pela Bíblia de uma família de acordo com a vontade de Deus. Mas eu acho que é definitivamente a hora da gente dizer ou não como Josué. Porque Josué disse: olha, se vocês simplesmente não querem dizer isso, sejam homens, assumam. Assumam. Não, minha família não vai ser cristã e ponto final. Acabou. Você não vai pagar mais imposto por isso. Não vai chegar ninguém amanhã e matar você por causa disso. Também Deus também não vai fazer você pegar lepra do tipo: falei que não ia ser cristão, amanhã você amanhece, sei lá, com câncer terminal. Nem conseguindo falar.
Chama o pastor. Mas talvez seja a hora definitiva de nós, como homens, falarmos como falou Josué: a partir de agora, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ponto. E ponto. Quero perguntar para você, que tem a responsabilidade de Josué: como é que está a sua esposa? Como é que estão seus filhos? Como é que estão seus pais? Porque às vezes a gente fica usando a desculpa de não ser uma família ideal para continuar uma porcaria para o resto da vida. E isso não é cristão. Porque da mesma forma que Deus nos guiou até aqui, o convite que Ele faz é: convertam o coração para que a partir de agora vivam em fidelidade a mim. Parem de enrolar. Sumam a vida familiar plena. Você está no segundo casamento? Ok. Mas faça com que esse segundo casamento seja até o fim da sua vida. Você tem filhos inesperados? Abençoe a vida desses filhos até o fim da sua vida. Você não tem filhos? Viva de maneira cristã, crendo que você não é menos nem mais. Você é apenas alguém que está fora de padrões estabelecidos pela sociedade. Uma sociedade que cá entre nós desconhece completamente a Deus. E que por isso não consegue compreender as formas estranhas de Deus trabalhar em nossa família. Então ninguém pode julgar você. Mas a pergunta é: a partir de agora, o que a gente vai fazer com isso? A resposta de Josué foi: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Qual vai ser a sua resposta? Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais, do Egito, daquela terra da escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive amorreus que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Ok, sua família não é ideal. E agora? A gente joga fora a nossa família? Ou a gente diz: a partir de agora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A partir de agora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Há um convite amoroso da parte de Deus à fidelidade a partir desse momento. É possível ser fiel a Deus porque nós não dependemos das nossas forças, mas nós dependemos daquilo que Jesus conquistou na cruz. A Bíblia diz que na cruz Jesus pagou o preço de todos os nossos pecados, para que haja uma possibilidade de uma vida nova. Para que a gente não fique repetindo as besteiras dos nossos antepassados e destruindo a nossa família dia após dia após dia. Uma coisa que talvez a igreja não tenha conseguido compreender na sua máxima até hoje é que há possibilidade de fidelidade a Deus para mães solteiras, pais solteiros, descasados, desquitados, separados, recasados, juntados e qualquer tipo de família disfuncional que a gente possa imaginar. É possível. Desde que a partir de hoje, nós afirmemos com convicção: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É a chance que Deus nos dá de recomeçar do zero. Em Cristo todas as coisas são feitas
novas. Nós podemos ser fiéis a Deus a partir de agora, tirando os ídolos e erros que estão guardados na cultura da nossa família e dizendo, a partir de agora, nós vamos fazer tudo correto porque nós queremos servir a Deus. A partir de agora, nós vamos servir a Deus, custe o que custar servir a Deus. Isso significa uma total conversão ou reconversão. De um pastor que tem que chegar para a esposa e pedir perdão pela grosseria. De um pastor que tem que pedir perdão pelas filhas, porque a internet se tornou mais importante que elas. De um pai que não está cuidando dos filhos, de um marido da esposa, do trabalho excessivo para não voltar para casa e de tantas porcarias que nós vamos fazendo no correr da vida. O que nós precisamos é de homens e mulheres que digam, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não tenho como fazer essa oração por você. Eu tenho que com muito temor fazer essa oração por mim e pela minha casa. Mas eu quero terminar essa mensagem pedindo para você que está aqui, para você que está nos assistindo no YouTube, para você que está nos ouvindo pela internet, que você pare agora. Não tem mais nenhuma novidade depois daquilo que eu vou dizer agora. Já pode encerrar. Talvez fique alguns minutos, mas não é nada importante. É aquela consideração final. O importante é aquilo que eu vou pedir para você fazer agora. Você vai parar agora e você vai orar pela sua família. Se você está na sua casa e a sua família está aí, desliga agora o seu computador. Acabou, a pregação acabou. Você vai orar com a sua família e vai dizer para eles, nós vamos servir a Deus. Esse é o fim da mensagem. Deus abençoe você. Se você está nos ouvindo pela internet, pode dar um pause, vai fazer a mesma coisa e vai abençoar a sua família. Você que está aqui vai fazer isso agora. Eu quero desafiar você. Se você está do lado da sua esposa, do seu marido, você vai dar a mão para ele, para ela. Você não vai dizer nada para ele. Vocês vão orar juntos. Se você está do lado do seu namorado vai fazer isso também. Se você está do lado do seu juntado ou juntada, vai fazer isso também. Se você está com qualquer pessoa da sua família, você vai dar a mão para ele, para ela. Você vai orar com ele. A produção pode descer de lá se quiser ir falar com a produçona. Nosso câmera também pode. Porque já acabou também. Já acabou. O nosso Morgan Freeman, se tivesse passado no óleo de embelezamento da Universal. Eu não estou com ninguém da minha família aqui. Você vai orar aí no seu lugar pela sua família. E você vai dizer algumas coisas que precisa dizer para Deus, confessando algumas coisas e assumindo o compromisso. Tá ok? Vamos fazer isso agora. Você vai ter alguns instantes. Se você está do lado de alguém da sua família, só dá a mão. Vocês vão orar juntos. Você não precisa orar em voz alta. Você vai fazer isso da forma como você sabe fazer. Você vai orar por sua família agora e dizer, Deus, essa é a família que eu tenho para apresentar diante do Senhor. Mas Deus, é essa família que eu quero dizer. Eu e ela serviremos ao Senhor. Vou pedir para você fechar os seus olhos, para você orar. Pedir isso para sua família, para o seu casamento, seus filhos, para todos aqueles que estão com você.